emocionei junto com eu você. também. É difícil. Eu não queria falar, mas não teve jeito, né? Nada existe sem vendas. Tudo começa depois de vendas, Perfeito. mas não é só isso. Exato. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mira Nelas. Hoje a gente está aqui com uma mulher maravilhosa, a Letícia Fontes. A Letícia é médica, ela é empresária, ela tem uma clínica, né? A gente vai falar sobre isso. E ela é mentora de médicos. Letícia, muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente, dividindo aí todo o seu conhecimento. Uma honra te ter aqui. Eu que agradeço, meninas, pelo convite. Um prazer muito grande estar participando com vocês aqui hoje. Bom, de nada adianta você ser o melhor especialista na sua área se você não tem um cliente na sua frente. Essa foi a frase Boa. que você trouxe pra gente. E eu queria que você começasse falando pra gente como é que você consegue implantar, né, você que tem uma empresa, uma clínica, essa cultura de foco no cliente dentro da sua empresa. Eu acho que quando a gente trabalha na área da saúde, essa sensibilidade de entender o cliente e a gente está lidando com algo que é muito sensível por si só, né? Que é a saúde das pessoas. Muitas vezes a gente lida com a dor das pessoas. Então, acho que a sensibilidade ela é muito importante nesse sentido. E eu sempre fui esse tipo de profissional, de me importar muito com a pessoa que está na minha frente ou com quem eu estou falando e cuidando. E então eu sempre levei isso para a equipe, para as pessoas, para o time, para todo mundo que trabalha. Eu acho que o acolhimento é muito mais importante do que o tratamento que a gente vai fazer. Uhum. E muitas vezes a gente não vai conseguir entregar todo o resultado que o paciente gostaria, mas quando ele sente que a gente se importa, que a gente cuida, que a gente acolhe, muitas vezes isso é mais terapêutico que o próprio tratamento. Sim. Verdade. Muitas vezes isso é mais terapêutico que o próprio tratamento. Então, eu sempre mostrei isso, eu gosto muito de ouvir, eu acho que uma das minhas boas características, eu sempre fui mais calada ao longo da minha vida, então muito observadora e uma boa ouvinte também. E eu acho que isso também, inclusive no processo de vendas, é fundamental e é algo que quando a gente está treinando a equipe e o time de vendas, eu falo muito isso. Às vezes a ansiedade de atropelar e você já quer falar da solução, você já quer apresentar o produto, sem antes ouvir muito bem. E geralmente o paciente, o cliente, ele vai te dar todas as informações que você precisa para ajudá-lo, né? Eu acho que vender é isso, é ajudar as pessoas. Então, eu sempre levo isso também. Escute muito bem, que aí você consegue, e muitas vezes o que a pessoa precisa é de alguém para escutá-la também. Sim. Então, eu levo muito essa visão para a equipe, para o time. Eu me identifico muito quando você fala isso de ser uma pessoa que ouve mais do que fala, porque eu sou assim também, né? Eu sempre fui assim. E acho que essa característica também me trouxe uma coisa de empatia, né? Porque você acaba enxergando mais o outro, porque você tá ali, né, com o seu foco direcionado a ele. E eu sei que a sua clínica você trabalha com uma medicina integrativa, né? Que eu quero muito que você fale mais sobre isso. E acho que isso tem tudo a ver com você enxergar o paciente como um todo, né? E não só com aquilo ali que ele veio... que a gente até fala muito isso até dentro das empresas, né? Das nossas mentoradas, a gente tem esse cuidado de falar com elas que o problema nunca é o problema. A gente acha que é uma coisa, mas quando você vai ali analisar, você enxerga fazer um bom diagnóstico. Outras raízes, Exato. exatamente. E eu acho que a medicina integrativa tem tudo a ver com isso, né? Fala um pouco mais pra gente sobre a medicina integrativa e por que você foi... por que você trouxe isso, né, para os seus pacientes? Tá, eu acho que são duas respostas, de certa forma, um pouco separadas. O porquê eu trouxe tem muito a ver comigo, né, e com a minha história. Mas vou falar, então, primeiro da medicina integrativa. E por incrível que pareça, às vezes eu ainda encontro pessoas que nunca ouviram falar ou não entendem dessa abordagem. De uma forma muito simples, a gente volta no tempo, naquela época que existia um médico que cuidava de toda a família, de qualquer tipo de problema que acontecesse, de parto, de pneumonia, de uma cirurgia, de todas as idades da família. E o avanço, é muito bom o avanço que toda a ciência trouxe, e tem muitas vantagens na especialização dentro da medicina,
Mas isso tem uma consequência também, que é o fato de que o especialista ele só olha para aquele problema, né? Hoje eu estava atendendo uma paciente oncológica e ela falou: meu oncologista não me fala nada sobre suplementação, sobre vitaminas, mesmo eu estando com anemia, estando tudo alterado, ele não me fala nada sobre isso. Então, e o nosso corpo ele é uma coisa integrada, não existe nada separado. Da mesma forma que, na minha visão, não tem vida pessoal e vida profissional, né? Se você não tá bem por uma questão pessoal, isso vai te afetar no seu profissional. Se o seu profissional não tá legal, você chega em casa e a sua vida pessoal fica mexida também. Então, no nosso corpo é a mesma coisa. E os órgãos, eles têm interação entre si, as emoções também. Então, não tem como eu ter um problema no intestino e isso não afetar outras partes do meu corpo. Vai afetar. Então, eu acho que esse olhar da medicina integrativa, ele junta tudo o que acontece no corpo do paciente, fisicamente, organicamente falando, mas também avalia a questão emocional, como isso influencia na vida dele. E muitas vezes a gente começa a perguntar e o paciente até se assusta, porque ele foi para lá, às vezes buscando resolver um problema que é o primeiro problema que ele enxerga. Muitas vezes é o sintoma, na verdade. Exatamente. Né? Aí, quando a gente começa a fazer várias perguntas, a pessoa percebe, às vezes, outras coisas que ela nem tinha se dado conta. E é a gente analisando tudo isso de forma integrada e, por isso, integrativa, que vai possibilitar a gente resolver mais problemas daquela pessoa. Pensando não só também em doenças, que é um outro foco e abordagem importante da integrativa, que é a gente promover saúde, qualidade de vida, longevidade. Hoje isso é algo que a ciência está trazendo cada vez mais, como a gente pode envelhecer com saúde, com qualidade de vida, a partir das nossas escolhas, dos nossos hábitos de vida. Então tem todo esse foco também na saúde e não só no problema, que é uma questão que a população, ela está acostumada, as pessoas são imediatistas, elas geralmente vão lá e se eu tô com um problema e um problema muito grande, ela busca ajuda. E geralmente é quando o problema está gritando. E buscar com foco de saúde, qualidade de vida e prevenção ainda é uma parcela muito pequena. E como é que você chegou, que você estava falando que muito do que você é, né? Na parte da medicina integrativa, assim, o que deu esse insight para você ir para esse lado? Na verdade, foi uma fase da minha vida dentro da medicina que eu acabei me frustrando com o que eu sempre pensei em fazer, que era cirurgia. Desde pequena eu entrei na medicina por conta da cirurgia. E quando eu estava na residência de cirurgia cardíaca, eu não me encontrei no sentido de entregar transformação e resultado para as pessoas. Eu acho que uma coisa é o que a gente imagina da faculdade e da carreira, e outra é quando a gente começa a vivenciar isso. Acho que todo mundo passa por isso, né? O seu sonho de trabalhar e a vida real. Tem um abismo. Tem um abismo muito grande. Eu acho que isso vale também para nós empreendedoras, né? O que a gente imagina que é a vida de empreendedorismo e o que é de fato. Mas quando chegou esse momento que eu comecei a não me satisfazer profissionalmente, mesmo amando operar, e eu ainda amo operar, eu decidi abandonar a medicina. Eu ia largar completamente para empreender, porque eu sempre tive um sonho de empreender e nunca achei que seria no segmento de saúde. E também nunca imaginei que seria no segmento de educação. Eu cheguei a fazer, antes da medicina, eu fiz 1 ano de biologia, porque eu sempre gostei de estudar, de pesquisa. E na faculdade, foi em Viçosa, eu estava amando estudar, mas eu vi que os pesquisadores eram professores na faculdade. E naquela época eu não me enxergava como professora de nenhuma forma. E falei, então não é o que eu quero, vou fazer medicina. E aí fui fazer medicina. E hoje é uma paixão muito grande para mim ensinar, mentorar, inspirar pessoas, transformar as pessoas através do conhecimento que eu tenho. Eu acho que é sempre uma troca, a gente sempre aprende quando está ensinando. É verdade. E tem a responsabilidade de buscar cada vez mais conhecimento para continuar ensinando. Sim. E aí, nesse momento que eu decidi abandonar a medicina para empreender, uma amiga falou para mim de uma especialidade médica que eu não conhecia, que é a nutrologia. E eu não conhecia, por incrível que pareça. E fui pesquisar. Ela achou que tinha a ver comigo por
para um hobby que eu tenho, que é cozinhar e amar cozinhar. Ela falou, eu achei a sua cara. E, na verdade, a nutrologia não tem a ver com cozinhar, né? Sim. Mas eu fui pesquisar, entender sobre e achei interessante. Falei, então, antes de abandonar de vez a medicina, vou fazer. Vou dar mais uma. E eu gostei bastante dessa área, dessa especialização. E, a partir daí, eu comecei a buscar outros cursos dentro dessa área. E em um curso, eu conheci a medicina integrativa. E aí, eu fui me reencontrando dentro da medicina com a satisfação pessoal. Tá. E aí, eu acabei empreendendo dentro dessa área porque eu estava feliz com o que eu estava fazendo e quis empreender sozinha e começar do nada. Falei, vou abrir o meu consultório e sem saber nada, foi um desastre. E aí, eu não tive opção a não ser aprender buscar conhecimento para poder fazer as coisas darem certo, né? Sim. E hoje o seu foco na clínica são mulheres, né? Principal, assim, a gente atende homens e às vezes, muito raramente, a gente atende criança. Mas por conta das próprias pacientes, você atende meu marido, você atende meu filho. Uhum. Sim. E aí não tem como falar não, né? Não é necessariamente no sentido de atender com foco na pediatria, mas de entender às vezes o problema que a criança está passando e conseguir ajudar com essa visão integrada, abrangente. Que é o que você falou que voltou, né? Que era o médico de antigamente, que cuidava da família toda. Exato. É uma sabedoria muito... E homens, porque é difícil o homem buscar por si demais. só autocuidado, saúde, prevenção. Então, geralmente, é a mulher que cutuca, que arrasca. Não, você vai lá comigo e... Hoje mesmo, eu atendi uma de um casal mais idoso. Que a mulher começou o tratamento essa semana e falou, não, eu vou trazer meu marido. E ela começou na terça e hoje já levou ele lá. Boa. A mulher tem essa coisa de resolver Cuidar, isso também. Cuidar. Olete, você estava falando aí sobre vendas, né? A gente acredita que vendas é o pulmão mesmo da empresa. Então, a sua empresa só vai crescer e só vai se manter respirando se realmente tiver vendas. Mas na medicina existe quase que um tabu, né? Que você não pode vender, ele não pode ser seu cliente, ele tem que ser seu paciente, você está tratando de saúde e tal. Você também passou esse desafio? Olha, eu passei, mas eu acho que o meu desafio foi de aprender a vender. E não desse tabu. Eu acho que, para mim, esse tabu nunca existiu. Você sabia que você estava entregando um serviço de qualidade? Eu sempre tive essa consciência. Eu nunca tive esse receio de estar, de alguma forma, trazendo algum dano ou desconforto ou constrangimento para o cliente. Eu falo muito cliente hoje, mas às vezes paciente também, né? Antes a gente estava conversando um pouco, eu e a Dani, eu falei cliente / paciente. Porque eu já tenho tanto esse hábito de falar cliente. Mas isso é o que eu vejo muito com os mentorados, né? Os médicos mentorados. Realmente é um desafio muito grande. E às vezes, mesmo depois de um tempo que ele já está ali como mentorado, eu vejo que é muito mais a questão de mentalidade da pessoa e de crenças que ela trouxe a vida toda. Parece que o médico tem que ser um bom samaritano, tem que resolver tudo sem cobrar. O cliente reclamou, aí o cliente de novo. O paciente reclamou, parece que você pega para você como se você estivesse fazendo errado. Sim. Nesse sentido, eu já passei por isso algumas vezes. Nessa época eu ainda não estava empreendendo, foi logo quando eu comecei o consultório e atendia as consultas e passava para o paciente. Foi até por isso que eu transformei o meu modelo de negócio, que hoje não é um modelo de consulta apenas. O paciente ia, fazia uma consulta, pagava a consulta, eu passava uma receita e falava para ele, volta daqui a 3 meses. Tinha alguns que voltavam e alguns que nunca mais voltavam. Esse paciente não gostou de mim, não gostou do meu atendimento, meu tratamento não deu certo para ele. E eu pegava sempre para mim, como o problema é meu. E aí o tempo foi passando, eu já tinha mudado o modelo de negócio, já estava num outro formato, que é o formato, né, da Quantum hoje. E aí começaram a aparecer e voltar alguns pacientes. Nossa, seu tratamento foi maravilhoso para mim naquela época, doutora, transformou a minha vida. Mas o que aconteceu então que você sumiu? Ele, porque eu me enrolei com horários, com rotina, com trabalho, fiquei apertado financeiramente. E aí, inclusive, o modelo de negócio que a gente desenvolveu, hoje eu falo a gente, porque eu já tenho um sócio, né? Sim. E ele participou comigo nessa
construção do modelo. Foi um modelo que entende do comportamento humano, que é um comportamento de abandonar as coisas, de não se comprometer, de começar e parar. Então, o modelo ele precisava ajudar as pessoas a se manterem engajadas e motivadas e também vendo resultado. Se você passa uma suplementação, querendo ou não, hoje a gente trabalha muito com a suplementação injetável. Não que eu não faça suplementação oral também. Sim. Mas as pessoas, elas querem resultado rápido. E aí, se tem 2 meses, 3 meses, e ela não viu uma diferença, muitas vezes ela desanima, ela para de tomar o suplemento, ela esquece, e aí vão acontecendo outras coisas na vida dela. Isso é uma coisa que eu falo muito na negociação com o paciente, né? Porque geralmente as pessoas acham assim, o paciente está com problema, está cheio de problema, foi lá se consultar, reclamar dos problemas dele, então ele vai comprar. Vai sonhando. Você tem todo o trabalho de convencer, de quebrar as objeções, e que na grande maioria das vezes não são financeiras. São da pessoa com ela mesma, do comprometimento que ela vai ter, da mudança que vai trazer para a vida dela aquilo. Né? Então, você tem que ir negociando com o seu paciente. Então, a gente tem que ir trabalhando toda essa questão de comportamento e mentalidade dele também, para que ele... Muito bom. Para que ele decida, né? Tome a decisão de fazer o Muito bom, Leti. Não é comum, assim, as médicas empreendedoras que a gente conhece pensam dessa forma, mas não é comum o médico pensar de jeito assim. Nenhum. Não é. E aí, o que eu ia perguntar é assim, certamente você não aprendeu a vender, você não aprendeu sobre mentalidade na faculdade de medicina. Não. Então, onde que você aprendeu... Onde que você foi buscar esse conhecimento? A primeira pessoa que trouxe esse conhecimento, esse contato para mim foi o meu marido atual e sócio também. E, por incrível que pareça, eu falo, ele é mais novo que eu, mas ele já empreendia, e já estudava, e já fazia cursos. Então, ele começou a me levar comigo para o Sebrae, para o Google. E ele não é médico? Ele não é médico. E ele fez uma mentoria, ele foi o primeiro que fez uma mentoria de vendas, agora eu não vou lembrar, mas aí ele até se tornou mentor nessa mentoria que ele fez. E depois a gente começou a buscar outras formações, né? E obviamente a gente fez do Flávio Augusto, basicamente todas, já fizemos do G4, do Office também, do Caio. Mas o Stefano, ele é um fã e até viciado, eu acho, no Flávio Augusto, que eu já escutei todas as histórias de frente para trás para frente. Toda vez que o Flávio vai fazer uma live, tá lá o Stefano, eu falo, mas a gente já sabe o que ele vai falar. Mas vamos ouvir. Não, mas parênteses, o Flávio, ele é encantador. Ele é encantador, sim. Então, eu acho que a gente buscou conhecimento juntos também. Legal. Mas eu acho que o primeiro pontapé foi dele. Foi uma provocação, assim, ele me provocou. Eu já tinha o meu consultório, a gente já se relacionava, ele empreendia com outra pessoa. E no segmento dele, ele estudou TI, então ele fazia nessa parte de implantar sistemas e softwares em empresas, que ele tinha essa consultoria. E ele falava assim para mim, os seus pacientes sabem que você faz tratamento injetável, que você faz esse tratamento, que você faz aquele outro? Não. E quando que você faz o tratamento neles? Se eles perguntam, você faz tal coisa, doutora? Faço. Mas como assim? Não pode ser assim, né? E eu acho que é o que acontece ainda com a maioria dos médicos. Ele, não pode ser assim, então vamos sentar aqui, senta aqui. Escreve para mim 7 principais problemas que você resolve no seu consultório. Então, você vai classificar os seus pacientes aqui dentro, você vai criar, e aí foi a questão de criação de produto, que hoje é o que a gente também mais desenvolve na mentoria com os médicos. Eles não sabem, mesmo tendo todo o conhecimento técnico, estudando e fazendo cursos novos de conhecimentos técnicos. Criar um produto é uma trava também muito grande, um desafio. E aí, criei ali, e ele falou, então tá bom, então a pessoa sentou na sua frente, você fez a consulta, você vai classificá-la num desses aqui. Exato. E você vai apresentar para ela. Um protocolo. Exato. E aí, eu comecei fazendo assim. A pessoa vinha para consulta, eu pedia os exames, aí montava para ela a apresentação, né, do meu produto, do programa, mandava para ela, e no retorno eu falava com ela sobre. Foi um começo, mas já foi um começo, assim. Claro. Não era aquele processo de vendas ainda, mas foi um começo. E aí depois eu vi que não estava funcionando desse jeito. Tinha gente que não voltava no retorno, tinha gente que não me respondia sobre o que eu tinha proposto. Falei, então vai ser na primeira consulta mesmo, vou esperar nada de retorno, não. E aí já começou, e eu sou assim, né? Eu aprendo, coloco em prática, vou melhorando.
E desde então, sentou na minha frente uma primeira vez. Pode até não comprar nesse dia, mas você... eu já faço o processo de vendas ali nesse momento. Muito legal. E aí você quis, pelo que eu entendi, você quis transbordar esse conhecimento, mostrar para outros colegas de profissão que existe esse oceano azul mesmo, porque o paciente muitas vezes está ali sem saber o que ele precisa, né? Então, como que eu vou te perguntar se você tem uma suplementação injetável se eu nem sei que isso existe, mas que você pode dar a solução. E aí, colocar isso num processo de vendas, porque vendas não é filho, não é nada, é um processo. É um processo total. E aí, agora você decidiu também transbordar isso para outras pessoas. Conta pra gente um pouquinho como que foi isso e como que tá sendo. Bom, legal. Eu acho que foi pelo fato de ter sido muito desafiador, né? Eu contei aqui muitas coisas, assim, para mim nunca foi tão difícil vender, aprendi, implementava, mas a questão de gestão, e não é só vendas, nada existe sem vendas, tudo começa depois de vendas, mas não é só isso. Exato. Então, quando eu dei um passo muito grande, que foi um erro, o Stefano, na época, ainda não era meu sócio, e eu decidi ampliar a clínica e ir para um espaço 3 vezes maior sozinha, porque quando o meu primeiro consultório foi com uma sócia, mas para dividir custos, não de sociedade de empreender. Sim. E eu resolvi sair dali para um espaço muito maior, contratar um monte de funcionário de equipe, e não tinha processos, marketing, gestão, não tinha nem vendas ainda nessa época. Tinha o meu vender para o paciente na frente, mas um fluxo de vendas que é completamente completo, que vai desde abordar o lead quando chega, de pegar a indicação, de fazer follow-up, não tinha nada disso. Eu tinha uma recepcionista apenas. Então, eu quebrei. Aliás, eu quase quebrei. Quando eu fiz esse movimento, que foi um movimento da minha cabeça, de querer crescer só porque já estava aumentando ali o meu faturamento. Eu falei, preciso de um espaço maior. E foi tudo sem muito planejamento. E aí, em um mês e pouquinho, eu quase quebrei. Então, Mas diz que quanto antes você quebra, melhor é, uai. Melhor. O empreendedor. Exatamente. A gente quebrou também. Melhor é. Então, eu tive que me reinventar nesse momento, né? E também trazer processos para o negócio. E como foi muito difícil para mim esse momento de quebrar, eu acho que transformou uma Letícia antes e uma Letícia depois disso. Sim. Porque eu pensava muito na estrutura da clínica, na beleza da clínica, nas plantas. Preciso assumir e confessar isso. Sim, sim. E não pensava nas outras coisas. Sim. E eu vi que eu tinha toda aquela estrutura maravilhosa. Linda. Que não tem problema nenhum, que é ótimo. Não tem problema nenhum. Também, mas você precisa olhar mas que eu ia ter lado. que fechar. Sim. Eu ia ter que fechar. Não tava adiantando de nada aquela estrutura maravilhosa, porque não é só isso que vende, né? Sim. E geralmente um médico, quando ele pensa no negócio e quando pensa em empreender em ter uma clínica, é nisso que ele pensa. Qual a estrutura mais bonita e melhor que eu posso fazer? E pensa em arquiteto, e pensa em construir, mas... Não pensa no modelo de negócio. Que é a frase que eu trouxe antes. Se não tem um paciente, um cliente na sua frente para você atender, você pode ser o melhor. Você pode ter a clínica mais bonita, a maior clínica da sua cidade. Não vai adiantar de nada, você vai fechar. E foi um momento muito duro para mim, muito duro, de ter que engolir algumas coisas, sabe? E aprender e aceitar coisas que eu não queria aceitar. E eu falei, gente, eu não quero que profissionais que são muito bons, tecnicamente, que podem ajudar muitas pessoas, passem pelos mesmos problemas, ou demorem, porque eu acho que quando você busca uma mentoria, um mentor, alguém para te ensinar, você está comprando tempo. Total. A primeira coisa que você compra é tempo, isso expertise e tempo. Porque então, você demorou muito tempo para saber o que você sabe, né? Tempo, hoje, investir dinheiro, investir tempo, então você compra tudo isso. É isso. Né? Então, eu acho que foi esse transbordar, foi isso também, de Legal. ter sido tão difícil para mim, que eu não quero que seja tão difícil assim. Fácil, a gente sabe que não é. Não vai ser, Não vai ser trabalhoso. Vai ser trabalhoso. Mas pode ser mais leve, né? Exato. Com alguém te dando a mão. Te dando a mão, exato. É verdade. Te mostrando o caminho. E como que você enxerga que a mentoria, né, que se tornar mentora, ajudou dentro da sua empresa? Eu acho que ajuda porque coloca a gente numa posição de aprendizado constante, de desafios, de às vezes receber uma pergunta de um desafio
que pode ter sido algo que você ainda não vivenciou, mas que você ou precisa estar pronto para ajudar ou buscar alguém que vai conseguir ajudar também. Sim. Porque por mais que a gente esteja empreendendo no mesmo segmento, acho que as pessoas podem passar por desafios diferentes. Mas eu diria que, no geral, a maior parte deles, eles se repetem, porque eles são sobre pessoas, sobre Sim. comportamentos, Perfeito. sobre mentalidade, sobre aquilo que você acredita e confia. E eu vejo que hoje os maiores desafios estão nesse sentido, das pessoas às vezes não confiarem nelas mesmas. Porque quando você confia, você sabe que você consegue ajudar o seu paciente, o seu cliente. Você não tem receio de vender para ele, de cobrar. Porque você sabe do seu potencial, da capacidade do que você vai entregar. E você não pode fazer isso de graça. Não é nem porque não tem valor fazer de graça, é porque tem custo. Sim. As coisas têm custo. Sim. Né? Você tem equipe, você tem Sim. time, você paga imposto, você paga taxa, você usa... às vezes, no meu caso, eu compro produto para entregar o serviço do paciente. Então, não tem como ser Não de tem. graça, não tem. E não tem por que ser de graça, porque a gente também precisa crescer, né? O empreendedorismo é para isso, para você crescer. E quando você cresce, você faz outras pessoas crescerem Exato. juntas com você. Né? Então, eu acho que se tornar mentora te desafia muito e te faz ser ainda melhor, cada vez melhor. Buscar cada verdade. vez mais conhecimento, autoconhecimento também. Verdade. E preparo, você se preparar cada vez mais. Sim. A gente teve uma episódio essa semana que a gente teve que tomar uma decisão, um ato de coragem, assim, sabe? Meio que de... A nossa empresa, né? É a nossa outra empresa. De demitir um cliente. Uhum. E aí, isso pesou, sabe? A gente falou, como que a gente vai ensinar para as outras pessoas que elas precisam ter coragem e a gente não tá tendo? Então, eu concordo quando você diz que a gente se torna melhor. Porque é como se você fosse um exemplo para aquelas pessoas. E você precisa ser um exemplo melhor. Sim. Não é mais só sobre você. Não é mais só sobre... Exatamente. Né, à medida em que você é empreendedor, você começa a ter responsabilidade sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre outras famílias. E a Exatamente. mentoria da mesma forma, Também, né? exato. Porque quando você começa a empreender e é sozinho, porque pode existir esse momento que você é sozinho, ainda é sobre você. E aí tá tudo bem. Se as suas escolhas não derem muito certo, elas vão afetar você. Agora, quando passa a envolver outras pessoas, né? A sua equipe, o seu time, que é o seu primeiro cliente, É verdade. que é o primeiro que tem que comprar a sua ideia. E as famílias dessas pessoas. Sim. E aí, quando a gente fala dos mentorados, né? Que são profissionais que estão se inspirando na gente, que apostam, que acreditam. A gente realmente tem essa responsabilidade de fazer cada vez melhor. É verdade. E quais você enxerga que são as principais dores dos seus mentorados, assim, as mais comuns? É uma listinha grande essa daí. Mas eu diria que a primeira é vender. Essa, sem dúvida, é a primeira. E sabe por que eu digo isso? Porque muitos mentorados, eles já fizeram muitos cursos de vendas. Hoje, isso não é incomum, tá? Isso não é incomum. As pessoas estão buscando isso. Elas fazem cursos de vendas, às vezes específicos de vendas. Elas fazem, às vezes, um curso de fim de semana. Tá. Mas aí eu digo que é a grande mudança e vantagem e diferença de uma mentoria. Quando você vai e faz um curso no fim de semana, tem toda aquela energia, a energia do ambiente que contagia, a energia de tudo que você ouve, que te inspira, que te motiva. Só que quando você sai e chega no seu consultório na segunda-feira e é engolido pela rotina e pela operação, Exato. você não consegue implementar. Ou você começa, dá ruim, é difícil, você desiste. Então, vendas continua sendo um desafio muito grande, porque a pessoa, às vezes, ela já fez 1, 2, 3 vendas, mas aí acontece um problema da venda que ela fez, ela se arrepende. Vem um colega da cidade e critica, ela se arrepende. E aí a mentalidade dela começa a ser destruída de novo. E ela começa a desistir daquilo. E acha, não, vender não é pra mim. Não, se eu vendo, eu tô fazendo mal, eu tô prejudicando alguém, não é certo, parece que eu tô pensando só no dinheiro. E não é uma questão de dinheiro.
É uma questão que a única forma que eu tenho hoje de atender o meu paciente, de ajudá-lo com o conhecimento que eu tenho é esse. Se ele não me pagar, eu não Uma posso relação de doar o troca, tratamento para ele. É um sim. caso ou outro, né? Em Sim. alguns casos, a gente até pode fazer Sim. com o intuito de ajudar pessoas que não têm condição Sim. mesmo. Mas isso não é um negócio, né? Uhum. Nós não somos ONGs. Exato, Uhum. você tem que separar muito o que é aquilo que você vai fazer do social, o que é hobby e o que é negócio. Exato. Negócio significa que precisa ter margem, precisa ter dar lucro. Exato. O lucro é o maior fator social da empresa. Flávio fala isso. Caixa e lucro. Caixa e lucro. Caixa e lucro. E modelo de negócio é rei, e é isso mesmo que você está dizendo. E tá tudo bem, assim, Sim. né? Acho que é muito importante ter pessoas falando sobre isso, porque dessa forma você consegue impactar mais gente, ajudar mais gente. Esses seus mentorados também, por sua vez, farão essa Vão diferença. replicar isso. Exatamente. E aí eu vou falar, por que eu falo vendas? Eu vou falar de novo por que vendas. E a grande verdade é que o médico, ele vende desde sempre, ele só não sabe que ele vende. Sim. Sabe o que o médico Todo vende? mundo vende o tempo Todo inteiro. mundo vende. Qualquer pessoa. Porque Qualquer se pessoa. você está trabalhando num hospital, você vende a sua hora para o hospital. Uhum. Se você está trabalhando para um convênio, você vende a sua hora para o convênio. Se você passa uma receita para o paciente comprar na farmácia, você vendeu, porque se ele sai do seu consultório e rasga a receita, aí você não vendeu para ele. Mas se ele sai dali, vai na farmácia e compra a receita que você passou, você vendeu para ele. Sim. Então, o médico, ele está vendendo o tempo todo, como todo mundo, igual a Dani falou, está vendendo o tempo todo. E aí, quando o médico vai, às vezes, num curso, num evento, e ele vê o médico ali que já, né, um médico grande, fatura, ele fala, eu tenho um fluxo de vendas na minha clínica, eu tenho uma sala de vendas, eu tenho um vendedor que fica na recepção, ele sai dali e fala, então eu tenho que fazer uma sala de vendas, eu tenho que contratar um vendedor. Mas ele não vende. Não adianta você ter uma sala de vendas e você contratar um vendedor. O seu vendedor só vai vender se você vender. Sim. E às vezes eu chamo minha equipe e falo, ó, esse cliente aqui, ele tá assim para comprar. Se você não vender para ele, eu vou vender. Só que se só eu vender, o ganha-ganha não acontece, você não ganha a sua parte. Sim. Se você vender, ganhamos nós dois. Sim. Eu sei vender e eu não vou deixar de vender para essa pessoa. Perfeito. Você quer participar ou você não quer participar? Você vai fazer alguma coisa ou não vai fazer nada? Ótimo. Então, o primeiro vendedor tem que ser o dono do negócio, o gestor, o médico. E até pode falar assim, você pode ter um sócio vendedor? Sim, meu sócio é vendedor, foi ele que me trouxe para esse caminho. Mas hoje a gente tem 2 fluxos de venda. A primeira venda, que é a venda de fazer o paciente chegar na frente do doutor, e a segunda venda, que quem faz é o doutor. Então, essa aqui ele cuida, e essa daqui eu cuido com o meu time, de treinar a equipe também, né? Outros médicos para venderem, outros profissionais de saúde para venderem. Eu falo, na nossa equipe, a única pessoa que não vende é a pessoa da limpeza. Ela vende com o atendimento dela. Exato. Mas vender propriamente dito é todo o restante do time, a equipe de enfermagem, a equipe de vendas que fica na recepção, porque não é recepcionista, toda a equipe de saúde, multidisciplinar, todos têm metas de vendas. Todos. Enxergar como um negócio que Exato. né? Que é o que é e que precisa de vendas para existir, né? Então, a gente, todas as vezes que recebe aqui profissionais da área da saúde, né? Principalmente médicos, sempre a gente chega nesse ponto, assim, da dificuldade que existe de entender que aquilo ali é um negócio. E essas pessoas que conseguiram entender isso são as pessoas que se sobressaem, né? Porque realmente é uma cultura que eu acho que é da sociedade como um todo, né? Das pessoas acharem que se você está falando de saúde, você não pode colocar dinheiro no meio. Sim. E acredito que muito também da faculdade, e aí de uma forma geral, não só a faculdade de medicina, mas que não ensina esses profissionais a serem donos de negócio, né? Ensinam a profissão, ensinam a parte técnica. Mas beleza, você saiu aqui, você está formado, e aí?
Você vai trabalhar sempre para alguém? E sabe uma coisa, Dani, que você tá falando aí, né? Vieram uns pensamentos aqui que é muito contraditório, porque se a gente para pensar, enquanto você faz medicina, você tá dentro de um hospital. É ali que você estuda. Uma parte é na faculdade, mas uma boa parte é dentro de um hospital. E se a gente parar para pensar até no conselho de medicina mesmo, a gente tem muitas regrinhas que não facilitam para o médico. Sim. A mentalidade de venda. Você não pode falar de valor, você não pode falar de tal coisa. Eu tô dizendo assim, né? Em termos de mídias sociais ou de como você se comunica, dependendo de como você fala, tem um monte de regrinhas, de pode e de não pode. Mas pensa na estrutura de um hospital. Quem trabalha ali são médicos, outros profissionais de saúde, mas o hospital é uma empresa que visa lucro. Total. Você entra no Einstein, embaixo do Einstein é convênio, lojinha de convênio, lojinha de outra coisa. É tudo comércio, é tudo venda, é tudo negócio. E o médico, não, né? Não pode. Sim. Tá errado. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. A estrutura onde o médico trabalha é uma empresa que visa lucro. O tempo todo, que vai cobrar, o convênio vai cobrar, o convênio vai glosar, o hospital vai fazer isso, vai cobrar. E o médico, não, ele não vende, ele não pode ter lucro, ele não pode, né, ter sucesso na carreira e no negócio dele. E até que ponto também essa cultura não beneficia, né, esses grandes, né, também. Exatamente. Total. Porque eles precisam disso, de certa forma, né? Essa também foi uma das frustrações que eu tive na minha residência. Eu sempre fui ambiciosa, eu acho que esse é um fator importantíssimo para quem empreende, É né? verdade. Você precisa ser ambicioso. E quando eu entrei, o chefe que me ensinava a operar, ele ganhava um valor, enfim, eu não quero falar também para não expor, né? Sim. Mas um valor que era bem perto do que o meu ex-marido, que é quem estava comigo na época, ganhava. E não era médico, e não era chefe de cadeira de cirurgia, e não era nada. E o residente que tinha acabado de terminar a residência e virou assistente, ganhava 1/3 daquilo. Falei, tudo bem, eu quero cuidar das pessoas, eu quero transformar a saúde delas, mas eu não vou matar anos da minha vida de dedicação, de trabalho, de horas, para eu não ter retorno financeiro. E com uma responsabilidade imensa nas mãos também, né? Enorme. Nossa Senhora, você opera coração? Era coração. Não, eu lembro de um dia que eu cheguei no outro dia de manhã na residência e vieram falar comigo. O que aconteceu? A gente ligou ontem à noite, você não atendeu o celular. Falei, gente, mas eu nem vi. Meu celular fica desligado, no silencioso à noite. Mas você é cirurgião cardíaco, você não pode deixar o seu celular desligado. Eu falei, ninguém nunca me falou isso. Aí o paciente que a gente operou, a gente teve que reabrir ele na madrugada e você não veio. Eu falei, tá bom. A partir de hoje vai ficar ligado. Então, assim, tem tudo isso. E na residência, você tendo que fazer isso, ganhando 2.000 por mês. Não, eu nem ganhava. Na residência eu não ganhava nada, né? Mas uma pessoa que tinha terminado a residência, ou seja, ele já era um cirurgião cardíaco oficial, ganhava 4.000. Pronto, falei. Não, mas é um absurdo. É um absurdo. Assim, É um absurdo. não faz sentido você ter essa responsabilidade na sua mão. O tanto que vocês estudam. Para você ser um cirurgião cardíaco, você estudou pelo menos uns 9 anos. Pelo menos, são 6 de faculdade, 4, 5 de residência, dependendo do Então, lugar da mais, residência. 10, 11 anos. Exato. Para sair de lá. Quer dizer, a própria faculdade de medicina não se paga, Sim, exato. se for pensar isso. Mas essa é uma questão que, às vezes, o médico ele também se prende muito nisso, né? Eu estudei muitos anos, eu sou especialista. Ele sabe que ele é bom. Mas ele acha que é só isso que é suficiente, que ele não precisa de buscar outros conhecimentos. E por isso é bom você ser mentora, porque você não vai ensinar o que a faculdade de medicina ensina, que é muito bom, ótimo, Sim. mas você ensina como que ele multiplica e escala esse conhecimento dele. Exatamente. Porque aí você vai ensinar mentalidade, você vai ensinar sobre vendas. E teve algum caso que você teve que tirar essa objeção? Algum mentorado seu que falou, mas eu não tenho coragem de vender, mas eu não gosto de vender. De basicamente todos. Todos? Todos. E assim, sabe o que é bem interessante? Às vezes eles procuram uma mentoria e eles falam assim, eu quero a mentoria para me ajudar nisso daqui. Que é uma história que parece muitas vezes com a história de paciente que chega e não fala o problema verdadeiro. Porque ele ainda não está conseguindo aceitar o problema verdadeiro dele. Aí o mentorado vem e fala, meu principal problema hoje é esse.
Então, tá bom. Então, vamos começar por aí. E aí, na hora que a gente vai fazendo o diagnóstico, a gente começa a falar, ele se abre, ele fala, não, então, mas a questão é essa daqui, sabe? E aí, ele muda completamente. Sim. Então, sim, essa dificuldade de vender, ela eu diria que é a maior dor por medo. E é medo de muitas coisas. É medo de julgamento. De julgamento de colegas, de julgamento da família. De julgamento dele mesmo. De rejeição. Principalmente, eu diria que é medo. E às vezes a pessoa ela até começa, mas aí daqui a pouco o medo vem e faz ela desanimar e voltar atrás de novo. Ou ela começa a vender, dá certo, ela vende 1, vende 2, e daqui a pouco começa a não dar tão certo assim, porque é comum. Aí ele vai encontrar desafios diferentes, objeções diferentes das pessoas, e aí ele trava de novo. Então, eu sou apaixonada. Eu ainda vou escrever um livro de quebra de objeções. Porque quando eu começo a quebrar a objeção, o mentorado traz a objeção e eu quebro. Eu quebro, mas o que acontece que você quebra todas as objeções? O que aconteceu? Eu falei, gente, acontece que quando a água bate na bunda, você aprende. Sim. Tá com problema ali, você tem que vender. Senão sua empresa vai quebrar, senão você não vai bater a meta. Você aprende a quebrar a objeção. E diz que a venda... Desculpa. Não, é porque eu tô lembrando que você falou que fez o Vende-se e tal, e diz que a venda começa exatamente quando você quebra a objeção. Lógico. Porque a venda começa no não. Se você vende antes do não, não é uma venda. Você sofreu uma compra, que o Caio fala. A pessoa já ia comprar de qualquer forma, de qualquer um. Então, é a objeção Nem que é tão legal assim. Às vezes acontece, mas mesmo às vezes acontecendo é a minoria. Mas nem é tão legal assim. A melhor venda é aquela que você fala, meu Deus do céu. Quebrei um monte de objeção ali. Que incrível certo, que foi, né? Exato, isso é maravilhoso. Mas você tinha perguntado, né, das principais, eu falei muito de vendas aqui, porque é sobre ela na maior parte das vezes. Mas eu diria que um outro desafio muito grande, dor muito grande do meu mentorado, é a questão de modelo de negócio e criar produtos. Assim, as pessoas têm muita dificuldade de transformar o conhecimento que ela tem e como ela resolve o problema das pessoas em um produto que agregue valor para o cliente dele e que retenha esse cliente por um tempo maior ou, né, enfim, pelo tempo adequado e necessário. Você sempre teve essa veia mais de vendas, assim, mais comercial? Eu acho que eu fui picada. Não sempre porque tive, não. É isso, né? E eu acho isso que você tá falando interessante, que depois que você tem sucesso numa venda, né? Você se viciante. Sente, é viciante. É viciante total, é viciante total. Eu fui picada, com certeza. Não era assim. Mas você sempre, mesmo médica, porque você falou que você já tinha essa vontade de empreender e que você também nunca enxergou a medicina como esse mundo sagrado em que o dinheiro não pode entrar, né? Não. Você sempre teve essa visão. Mas isso não necessariamente tinha a ver com vendas, né? Não, eu nem nunca imaginei empreender na área da saúde, assim. Eu sempre tive vontade, mas eu não sabia com o quê. Eu acho que eu precisava de quem? Assim, com quem eu vou empreender? Mas acabou não acontecendo assim. Porque quando eu me apaixonei pela medicina integrativa e eu vi que ali eu podia transformar a vida das pessoas, eu falei, eu vou abrir meu consultório. Foi assim, eu vou abrir. Em uma semana eu aluguei, não abri um consultório, mas aluguei uma sala numa clínica e comecei. Sim. Só que aí você começa, né? E entra dinheiro do consultório. Eu trabalhava ainda no hospital, passava a visita em hospital e ficava nessa. Eu não tinha gestão, não tinha nada. Tudo que entrava ia pra mim e eu, nossa, que maravilha, né? Tá dando dinheiro, coisa boa. Só que a grande verdade é que não é assim, né? Não é o dinheiro que entra ali, ele não é limpo na sua conta. Sim. E aí vira uma grande confusão, uma grande bagunça. E aí eu acabei, por conta disso, né, de ter decidido, assim, muito rápido, vou abrir um consultório, acabou que eu tive a necessidade de empreender na área da saúde, porque ou aquilo dali ia quebrar completamente, porque eu acho que crescer não é nenhuma escolha, você não tem opção. Você precisa crescer, porque... E de tempos em tempos, e tem ciclos no seu próprio negócio. As coisas mudam, o comportamento das pessoas mudam, situações mudam. Vem uma tecnologia então, nova. Exato, você precisa estar sempre inovando. A forma de vender, às vezes, vai mudar. O processo de venda, a técnica de venda, ela não muda. Mas o como você vai fazer isso
então também às vezes precisa ser revisitado e melhorado e inovado. Sim. Então acabou que eu tive que empreender, mas eu comecei sozinha, né? E aí foi nesse momento que eu quase quebrei que o Stefano acabou entrando como sócio. Mas vocês já estavam casados? Já, Quando você nessa passou época por esse já. momento. Uhum. E ter um sócio fez muita diferença Fez pra toda a você. diferença, toda a diferença. O que essa quebra te ensinou? Essa quebra me ensinou? Acho que muita coisa, mas... Primeiro que ego não paga boleto. Perfeito. Ego não paga boleto. É vender médico que paga. É vender que paga. É vender que paga boleto. Eu e o Stefano, a gente enxerga muito o nosso negócio como varejo. Eu acho que as pessoas não pensam em clínica e serviço como varejo. Verdade. Mas é varejo. Por mais que a gente venda hoje o nosso modelo de negócio, o nosso paciente fica ali 6 meses, 1 ano com a gente, é varejo, porque eu vendi para ele. Ele já tá ali. Eu tenho que vender para outro no mês seguinte. Uhum. E a gente vende muito para quem já é cliente, que esse é um outro game que muitas clínicas não sabem, né? E às vezes se matam aí no tráfego para trazer novos clientes. E você pode, a maior parte do seu faturamento, 60% do seu faturamento vai estar em vender para quem já tá ali dentro com você. É mais Vender barato, né? É muito mais barato. Mas você precisa fazer entrar novos clientes sempre, senão Sim. essa fonte uma hora seca, Sim. né? Não pode, tem que entrar sempre novos clientes. Então é varejo, tem que todo mês eu começo do zero de faturamento. O faturamento começa no zero. É isso mesmo. Exato, então tem que fazer o faturamento daquele mês. Então, foi uma visão, quando ele entrou, né? Foi uma visão diferente, as coisas foram crescendo e acho que não teria sido possível sem ele, sem dúvida. Uma coisa que a gente sempre fala, Leti, é que o empreendedorismo é um caminho muito solitário, né? E você também viveu isso? Você, pelo que você está dizendo, quando você teve uma pessoa ali que era o seu marido, o seu sócio, foi o momento que você teve mais sucesso mesmo no seu empreendimento. Mesmo assim, a gente... Solitário. E muito solitário. Porque, às vezes, eu lembro de um grupo que eu tava de growth de pessoas, né? Um clube, assim, de growth. Eu encontrei uma médica lá, nós duas éramos as únicas médicas do evento, e ela falou assim, eu perguntei pro mineiro, que era o dono do clube lá, ela disse assim, quanto eu pago pra ter amigo que é empresário? Pra eu não chorar sozinha. Quanto eu tenho que pagar? É isso. Então, é uma questão de, sim, a gente é bem solitário, é bem desafiador, porque a maior parte das pessoas que você convive e se relaciona não estão passando por essas situações. Elas estão comemorando o 13º, uma hora dessa, e a gente pagando. Exato, não conseguem entender, não conseguem te ajudar. Não. De nenhuma forma. Então, é solitário, é desafiador. E eu acho que por isso a gente está em movimentos como que nós estamos, de alguma forma. E também tanto pertencendo quanto trazendo pessoas que a gente pode ajudar a contribuir, em mentorar e inspirar. Eu acho que isso facilita muito, ajuda muito. E é muito bom quando, né, eu tenho meu sócio, vocês têm, vocês duas, mas existem médicos que não têm sócio. Sim. Né? E é sozinho, e aí é ainda mais solitário. É verdade. E mais desafiador. E é engraçado que você tá dizendo quanto eu pago para ter amigos empresários. É meio que isso, né? Porque isso, gente. É meio que não. É isso. E vale, né? E vale muito. Porque o ambiente muda as coisas. Você vale tá muito. conversando com uma pessoa que tem a mesma dor. Mesmo vezes... que em segmentos diferentes Total. de negócio, Mesmo né? que em segmentos diferentes. Porque as dores são muito parecidas. Assim, você está falando Sim. de médicos, mas venda, modelos de negócio, são dores Exato. basicamente de todos os Exato. empreendedores, né? E eu acho que até estar num ambiente muito diversificado é interessante para você sair da sua bolha. Exato. Né? Por exemplo, eu estou numa mentoria da MLS que não é de médicos, é de mulheres empreendedoras, porque eu não quis. Lá tem algumas já de médicos, né? Eu falei, eu já Sim. mentoro médicos, eu vou entrar numa mentoria de médicos, não faz sentido nenhum. Eu quero ouvir experiências diferentes, insights diferentes, empresas diferentes, porque isso faz você mudar e melhorar e inovar o seu modelo de negócio. Sim. E Aumentar daí o vem a repertório. criatividade, É né? daí Que que você vem a aumenta seu repertório. criatividade, você aumenta seu Às repertório, vezes senão você vê faz um mais do negócio- mesmo. Exato. Você vê uma coisa ali, sei lá, num escritório de arquitetura que você Exatamente. pode aplicar ali na sua clínica, né?
E isso serve realmente para todo tipo de negócios. E fora, para além da coisa do negócio, é você se conectar com pessoas que estão ali falando a mesma língua que você, né? E querendo crescer, né? Querendo crescer. No final, até você falou sobre isso, né? Os clientes são pessoas, clientes/pacientes. A sua equipe é pessoa. Os seus fornecedores são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende de negócios. Então, em qualquer negócio, é mesmo essa visão de esse comportamento que você disse, né? A vontade das pessoas de pertencer, como que uma venda como que ela acontece, de que forma que eu quebro essas objeções. Então, eu acho muito rico mesmo essa troca de experiências entre esses diversos segmentos. Então, o ambiente, pra gente, assim, tem uns 2 anos que a gente começou também nesse meio de mastermind, de mentoria, e foi um divisor de águas, assim, o ambiente. Sempre transforma muito, agrega muito, né? É muito bom. Demais. E acho que até por isso que a gente quer também transformar outras pessoas, né? Porque a gente vê o quanto é transformador pra gente. Você fica desesperado querendo mostrar pros outros. E eu acho que, falando em termos de ser humano, eu acho que essa questão de pertencer é uma das coisas que mais é importante na nossa essência, que às vezes a gente nem imagina, mas Sim. Pertencer a uma família, pertencer a pai e mãe, né? Pertencer a um ambiente de trabalho, de negócios. Então, quando a gente consegue possibilitar isso, tanto se sentir pertencente, quando levar esse pertencimento para outras pessoas, isso é muito transformador, é muito bom. É verdade. Falando em transformação, a gente falou muito da Letícia mentora, mas aqui voltando um pouquinho para a Letícia médica, eu queria que você compartilhasse com a gente, né? Em se tratando de medicina integrativa, que realmente é uma coisa que eu gosto muito, que você compartilhasse com a gente algum caso de transformação que a medicina integrativa trouxe para algum paciente seu. Nossa. São tantos? São tantos, realmente, são muitos. Mas... Algum que tenha sido mais especial, assim. Mais marcante, mais né? Mais marcante. Tá. Bom, eu tenho uma paciente, essa paciente... esse aí é bem marcante, assim, eu vou contar esse caso. É uma paciente que chegou para mim, ela tinha descoberto recente um câncer de mediastino de tórax, né, de pulmão, que é um câncer muito agressivo. E ela chegou não querendo fazer quimioterapia, por escolha dela. E a família queria que ela fizesse quimioterapia, né? E são sempre decisões muito difíceis. Principalmente quando a paciente diverge da família, né? A família quer que faça pelo medo de perder, de se ela não fazer o tratamento, o que vai acontecer. E a pessoa, às vezes, não quer fazer por saber como vai ser desafiador enfrentar esse tratamento. E eu conversei com ela, apresentei as possibilidades que a gente tinha de tratamento na medicina integrativa que poderiam ajudá-la. E uma coisa que eu sempre deixo claro para o paciente, que o objetivo não é cura, não é isso, né? E se a cura acontecer é porque estava no projeto de Deus essa cura para a vida dela, mas que o tratamento é para ajudar com a saúde e com a vida dela enquanto ela estiver aqui. Mas eu falei, como você ainda não se decidiu fazer quimioterapia, eu sugiro que você comece o quanto antes a fazer o tratamento aqui, porque pode, inclusive, te ajudar e fortalecer o seu corpo. Caso você decida fazer a quimioterapia, você está melhor. Ela fez 3 meses de tratamento seguido, toda semana, antes de decidir fazer a quimioterapia, decidiu fazer. E ela fez e foi, assim, um sucesso. Ela respondeu super bem, teve pouquíssimos efeitos colaterais, não precisou pular quimioterapia nenhuma vez, não ficou internada, não teve nenhuma complicação, nenhuma infecção, nenhum estado de desnutrição, nada. Teve a queda de cabelo tirando isso, nada de nenhum outros problemas. E ela respondeu bem a quimio, o tumor reduziu muito. E aí ela ficou em acompanhamento, em segmento, e ela nunca quis parar o tratamento. Eu consegui colocar ela para fazer quinzenal. E ela não quis... semanal não tinha necessidade, mas ela não quis fazer nem mensal. Ela, não, vou fazer quinzenal. E foram mais de 4 anos. E assim, ela viveu muito bem de um câncer que eu acho que os médicos não entendiam porque que ela ainda estava ali. E ela viveu muito, muito bem. E aí, quando voltou,
Ela não quis fazer quimioterapia de novo. E aí, dessa vez, a família aceitou, e aí ela ficou, né, um bom tempo. E aí, quando ela começou a piorar, ela falou, agora eu quero me recolher, quero ficar com a família. Foi para um sítio, ficou lá um tempo, e assim foi. Mas eu acho que é um dos casos que mais me marca. É lindo mesmo, porque a gente está falando, para além de cura e de saúde, né, de longevidade, a gente está falando de dar dignidade mesmo para essas pessoas, né? Sim. E um conforto, né, num momento que é difícil não só para o paciente, mas também para a família. Para a família. Né? E ela curtiu os netos, né? Foram basicamente 4 anos. Eu acho que uma sobrevida, assim, que a gente fala isso, né? E com qualidade, né? Com qualidade. Com qualidade. E aproveitou muito a família, né? E assim, eu acompanhei bem de perto todo esse período dela. E foi muito bom, assim. Pra mim foi muito bom ver isso. Ai, muito bom. Me emocionei junto com eu você. também. É difícil. Eu não queria falar, mas não teve jeito, né? É um dos que mais me marca, então. Que lindo. Eu sou meio chorona, foi. Mas parabéns, viu, Letícia? Porque Obrigada. realmente, assim, eu acho que a gente enxergar esse propósito nisso que a gente faz, né? Independentemente do que seja, né? Você como médica e como mentora também, é o que faz a diferença na entrega que a gente traz, né? Para os nossos clientes. E aí, voltando de novo, né? Na sua frase lá do início, que é o que faz valer o seu negócio, né? Tanto os médicos, seus mentorados, mas também os seus pacientes da clínica, né? Então, ter esse olhar voltado, né? E você ter se emocionado contando a história dela mostra exatamente isso, né? E tem tudo a ver com a frase que você trouxe pra gente. Tem que ter amor nas coisas que a gente faz, né? E isso é muito importante, assim, pra mim é algo que é muito forte. Sim. Mas não é só isso também, né? Os negócios são muito desafiadores e a gente tem que também encarar muitos desafios. Sim. Mas eu acho que precisa disso para ter o retorno, que é o que em algum momento eu não encontrava na medicina, e por isso eu considerei não seguir na medicina, mas eu encontrei isso de novo, que é o retorno pessoal, não só financeiro. O financeiro, ele é necessário, não é nem importante, ele é necessário, mas o pessoal também é. E o pessoal, ele tá atrelado a você realmente se envolver, se entregar e entregar essa transformação e entregar o seu melhor. Não estou falando de cura, nem de resultado, mas o melhor que você pode entregar para aquela pessoa. E quando ela sente isso, é transformador para ela o resultado, né? Exato. E acho que você mostra também muito que é possível ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, servir, né, a um propósito e com amor. Totalmente. Né? Acho que essa história que você contou representa muito isso. A gente quer mais... Não, eu ia falar que lindo, assim. Parabéns mesmo pelo seu trabalho. Obrigada. A gente está chegando ao final e, né, como a gente sempre faz aqui de praxe, né, a gente quer que você sugira pra gente um livro que tenha transformado sua vida, o seu modo de enxergar as coisas e uma música também. Tá bom. Pode ser 2 livros ou você tem que ser só um? Não, pode ser 2. Que eu fiquei muito dividida aqui. Um que eu gosto muito é O Lado Difícil das Situações Difíceis. Não sei se vocês já leram, mas se não, nunca eu li, super mas recomendo. Já ouvi falar. Muito legal, muito incrível. Porque você pensa assim, nossa, difícil. Nada é tão ruim que não possa piorar, né? É bem interessante o livro. E o outro é Negocie como se sua vida dependesse disso. Esse livro é fantástico. Esse é mais na parte de vendas, né? Ele não é sobre vendas, ele é sobre negociação. Ele te mostra o tempo todo como você está negociando na vida. Eles mostram casos do FBI, de negociações do FBI. É sobre negociação mesmo. Ah, que demais. Sobre mente, sobre como entender de comportamento humano. Não é para vendas. E eu acho que a gente negocia o tempo todo na nossa vida. Negociar faz parte de vendas, mas a gente negocia onde a gente vai sair para jantar, o que a gente vai fazer no fim de semana, no relacionamento com as pessoas, a gente tá o tempo todo negociando. Então é um livro também que eu super recomendo e adoro. Boa, e a música? A música Somewhere Over the Rainbow. Muito bom. Essa música é linda. É linda mesmo. Ouvimos ontem ela. É, verdade. Leti, muito, muito, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui, por toda a sua entrega, por dividir com a gente tanto conhecimento. Foi uma delícia esse papo. Obrigada, eu que agradeço também. Amei estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que não só os médicos, médicas que nos ouviram e que podem ser aí seus mentorados, mas também
Todos os empreendedores, né, que estão aqui nos escutando, ganharam muito com essa conversa. Então, se você está aí e gostou de tudo que você ouviu, compartilha, curte e encaminha também para quem pode se beneficiar de toda essa conversa que a gente teve aqui. É isso, muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau.